Olá, meu nome é Mário Fialho, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre o que é o nosso modelo de acupuntura integral, tá? Então, acupuntura, para quem não sabe, acupuntura é uma técnica que tem origem na China, alguns milhares de anos atrás, e que em chinês quer dizer Zhen Jiu, que é justamente uma técnica que a gente vai usar agulha, aqui uma agulha de acupuntura, e moxa, para quem não sabe o que é moxa, vou fazer aqui a moxa de verde, tá? Moxa, que é justamente uma erva que a gente queima, tá? Então a moxa tem um foguinho. Então essa técnica que a gente vai usar agulha e moxa chegou no ocidente com o nome de acupuntura. Mas as pessoas às vezes acham que a acupuntura tem apenas um estilo de acupuntura. Assim como as artes marciais, em qualquer ramo de conhecimento, que como a acupuntura tem aproximadamente 1500 e nas suas origens mais pré-históricas, pode-se traçar até 3000 anos de história, da medicina chinesa, envolvendo inclusive a acupuntura, feita com ossos, etc., esse estilo, essa prática terapêutica, ela tem então origem na China. Mas ela, se vocês não sabem, lá na Ásia, né, continente asiático, a China durante muito tempo, eu vou desenhar aqui mais ou menos a Ásia, então aqui está a China, tá? A China teve uma influência muito grande, por exemplo, sobre o Japão, sobre o Vietnã, sobre a Índia e vice-versa. Então tem aqui a Índia, a China, e esses caras fizeram isso aqui, a Ásia, tá? Então a China, como esse grande país do centro, teve uma influência muito grande cultural em todos esses países do Oriente. Tá? A gente pode ver, por exemplo, na caligrafia japonesa, uma influência direta da caligrafia chinesa. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que existem, então, diversas escolas ou diversas ramificações dos estilos de acupuntura, né? Por exemplo, existe uma acupuntura que tem então uma origem clássica chinesa, tá? Existe então uma acupuntura clássica. Essa acupuntura vai ser baseada nos Jin, tá? Jin aqui não é o canal de acupuntura, mas são então os tratados clássicos, os sutras, tá? Também uma tradução de Jin, onde esses livros clássicos como Neijin, como Nanjing, tá? Esses clássicos de acupuntura. Então, por isso a gente vai entender a acupuntura clássica. Quem quiser pesquisar mais sobre isso, tem excelente conteúdo sendo traduzidos online pelos nossos amigos aí. Então a gente tem também agora uma outra ramificação, uma acupuntura. Na história da expansão cultural chinesa, a cultura chinesa chegou então no Japão. E no Japão ela ganhou um estilo que é comumente chamado de acupuntura japonesa. Tá? Algumas características da acupuntura japonesa por ser um estilo mais preciso, indolor, tá? Vai usar agulhas bem fininhas e um agulhamento mais sutil, e pela utilização da moxa em pequena quantidade. Não vai usar o bastão de moxa uma parte das vezes. Novas tecnologias, né, como tecnologias usando dispositivos elétricos, vem da pesquisa japonesa mais moderna. Mas, Mário, eu ouvi falar que a acupuntura também conhecido, um ramo da MTC. O que é MTC? MTC é Medicina Tradicional Chinesa. Em 1949, na China, houve uma revolução comunista, liderada por Mao Tse-tung, e um desses impactos foi uma revolução cultural. Essa revolução cultural criou uma unificação no campo da medicina chinesa, que ficou conhecido como medicina tradicional chinesa. Então a medicina tradicional chinesa é a mais nova, é a moderna medicina chinesa, tá? Que se caracteriza por um diálogo com a biomedicina, tá? Cada vez mais aprofundado. Tá? Essa é a medicina padronizada, tá? Ela é caracterizada por ser um padrão internacional. E aí tem provas de padrão internacional, é bem interessante. Só que não é o que a gente estuda, por exemplo, no curso de acupuntura integral da Multiversidade, porque
ela é baseada num sistema principalmente que é o sistema de Zhang Fu, que é o sistema de diferenciação de síndromes, que funciona muito bem para fitoterapia. Fito, tá? Então, fitoterapia. Terapia. Desculpem aqui a minha caligrafia, tá? Mas aqui as plantinhas. O que mais que tem por aí? Tem diversas outras escolas. Uma escola, por exemplo, inglesa, também bastante famosa, é conhecido como uma escola são as escolas de 5 elementos, né? Porque a gente vai encontrar essas ramificações na França, na Inglaterra, tá? Reino Unido aqui, UK, no Reino Unido, na Espanha, diversas escolas que vão ter por fundamento 5 elementos. A gente poderia derivar isso, por exemplo, para uma escola taoísta, tá? E outras diversas influências de outros mestres, como por exemplo uma escola americana moderna, uma escola de 5 elementos. O que isso quer dizer? Bom, eu vou dizer para vocês. O que quer dizer com isso é que no curso de acupuntura integral, a perspectiva que a gente quer retomar é que todas essas influências têm seus pontos positivos e a gente quer aglutinar esses pontos positivos aonde? Em torno da prática clínica, tá? Eu quero saber do que pode dar certo, não temos tempo a perder. Então a gente tenta fazer essa síntese, absorvendo esses elementos de todas essas escolas, num diálogo tanto com a biomedicina, mas centrado na experiência clínica. E se é centrado na experiência clínica, a gente vai deixar de lado nesse curso inicial os elementos da fitoterapia, porque a gente não tem fitoterapia chinesa aqui, ficar estudando elementos de diagnóstico que dialogam com a fitoterapia não vão nos interessar no primeiro momento. Então, a prática clínica que se faz da acupuntura aqui no Brasil, ela é principalmente de agulha e moxa. Por isso a gente não diz que é um curso de medicina chinesa, mas é um curso de agulha e moxa e que tem por fundamento, tá, dessa prática a teoria de meridianos, tá? Os meridianos ou canais de acupuntura, tá? Em chinês são os Jin Luo, tá? Então, os canais de acupuntura é o que vai realmente nos interessar nesse estudo. Então, conhecer muito bem os pontos e os canais de circulação da energia, onde que essa energia, o que ela vai trabalhar na circulação da energia, né? Desenhar aqui uma pessoa e tal, cabeça, membros, lembrando que na anatomia oriental os membros estão para cima. Então, quais são os canais que circulam da cabeça para os pés, quais são os canais que circulam dos pés para o peito, quais canais que circulam da mão para a cabeça e por aí vai. E aí a gente vai ter então o sistema onde a gente vai estudar 2 canais principais e porventura os 8 vasos maravilhosos. Tá? Esse é a base do que a gente realmente trabalha na prática clínica, é nisso que a gente está interessado. E uma coisa muito importante que a gente percebe que infelizmente as pessoas estudam numa escola, tá? A maior parte das escolas no Brasil são escolas fundadas na prática da MTC, porque foram os primeiros livros a serem publicados. Isso tem uma consequência muito ruim, que é a pessoa achar que a única forma, o único estilo de acupuntura é esse praticado na China. Mas não, tem acupuntura chinesa, vietnamita, francesa, inglesa, espanhola e quem sabe um dia uma acupuntura brasileira, tá? Que vai dialogar com os fundamentos da nossa cultura. Então saber que esse é um conhecimento vivo, sendo atualizado, sendo praticado e sendo relido a partir da nossa perspectiva, vamos dizer, pós-moderna, pluralista e fundamentalmente integral, em que a gente quer uma integração possível dessas dimensões, tanto na prática individual, como na relação da acupuntura com o SUS, com os outros profissionais, com a cultura, com o paciente, de uma forma que seja mais eficaz e segura para todos nós. Foi um prazer fazer essa reflexãozinha junto com vocês. Vamos só voltar aqui para onde a gente começou. Então a acupuntura integral vai ter elementos
da acupuntura clássica, tá? Elementos da acupuntura japonesa, elementos da MTC, elementos dos 5 elementos e um diálogo com fundamentos cosmológicos, tá? Depois a gente vai fazer também um quadrinho explicando o que seriam as racionalidades médicas. É isso, até a próxima.